Oi, pessoal, dia 16 e eu vou continuar aqui com a conversa do vídeo anterior da pessoa que gosta do Grabovoi, mas quer ter dúvidas, quer procurar ter certezas onde não tem. Então, por exemplo, ela me perguntou se eu acredito mesmo e dos meus resultados. Essa coisa de resultados, eu tenho um monte de vídeos, eu tenho muitos resultados. Mas é muito interessante essa coisa de resultado. Porque tem muita coisa que a alma da gente quer pra gente. E a gente não sabe muito bem. Então, fica quieta aí. Por exemplo, eu nunca quis vir para Portugal. Nunca quis, acho que eu nem nunca quis morar num lugar assim. Eu sempre fui da cidade, eu sou de Belo Horizonte, e assim, de repente eu comecei a mudar, mesmo lá em Belo Horizonte, eu mudei 8 vezes em 6 anos, e depois comecei a mudar, fui morar no Espírito Santo, depois outra cidade, num lugarejo, depois no outro, também lá no Espírito Santo mudei várias vezes, depois para a Alemanha, agora para Portugal. E eu tenho vontade de morar na França. E, e de repente eu estou vendo muitos cursos de francês e estou com muita vontade de estudar e tal. Eu poderia reclamar da vida. Eu poderia falar que droga que eu estou morando aqui nesse fim de mundo, que droga com essas pessoas negativas. Que eu vim, olha só, eu vim morar na Europa e estou morando aqui nessa porcaria de lugar e morro de frio e não sei o quê. Poderia. Assim, poderia. Eu acho até engraçado pensar desse jeito, porque nenhuma vez eu tive dúvida. E nunca quis nem conhecer Portugal. Eu nunca viajei tanto, assim, não viajei tanto, mas também viajei um pouco. Mas nas minhas viagens, eu nunca pensei em visitar Portugal. Eu vim aqui em 2 dias, escolhi uma casa e vim. E morei, e comprei. E adoro, e eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida sobre ser humano como aqui. Nunca me desenvolvi tanto. Eu sempre gostei, sempre estudei, fiz psicologia e sempre gostei, adoro essas, os nossos relacionamentos e como a gente lida com eles e com a gente mesma. Como que a gente conversa com a gente e tal. Mas aqui, com os ensinamentos do Grabovoi voltando no tempo, 500 anos, é uma experiência assim, eu nunca me senti com a mente tão clara, tão aberta, tão livre da negatividade dos outros, livre para ser quem eu sou, livre. Então assim, se eu for falar de Portugal e se eu for olhar da perspectiva dos outros, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui, mas se eu for pensar da minha perspectiva, dos resultados internos que eu estou tendo de libertação, é uma coisa assim, eu não trocaria essa experiência por nada. Mesmo com a negatividade, mesmo com a casa velha e com os problemas todos, não trocaria. Não sei por que eu vim para cá. Mas uma outra questão que eu queria comentar é que o sonho, então eu comecei a fazer sonhos aqui, de trazer coisas para cá. Porque o Grabovoi, ele fala para a gente expandir o que a gente é. Por isso a gente precisa começar a ouvir o que a gente sente, a ouvir o que a gente pensa, a sentir o que a gente sente, a ouvir o que a gente sente, essas coisas, conversar com a gente mesmo. Porque conversando com a gente mesma, a gente vai julgar fora o que precisa ser julgado fora e explorar o que precisa ser expandido. Não é de fora. Não é assim, eu quero um emprego lá não sei aonde. Não. É aqui dentro meu que vai ser expandido. Então, por exemplo, eu quero contato com os animais. E o que aconteceu? Até ovelha tem no meu jardim lá agora. Eu quero que as pessoas venham para cá.
e não eu ir para os lugares. Por exemplo, eu não quero ser palestrante e rodar o mundo, rodar o Brasil dando palestras. Eu quero que as pessoas venham para cá, viver aqui, porque eu acho que as pessoas deviam entender que todos os lugares são legais de se viver, que a gente não precisa ir para os centros e acumular todo mundo lá vivendo de qualquer jeito. O planeta é gigantesco, a gente não precisa viver todo mundo junto, grudado. Podemos explorar o planeta inteiro. E aí o que acontece? O meu jardim lá, de flor de tecido, ou de palavras e pensamentos, as pessoas vêm de longe, sei lá de onde que elas vêm, elas passam lá, tiram fotografia, conversam, é muito engraçado. Às vezes eu vi um menino tirando fotografia, parecia que estava roubando alguma coisa, ele não estava roubando nada, mas o pai dele parou o carro assim rapidinho, ele pluf, tirou a fotografia e eles foram embora. Mas eles estão vindo. E é isso que eu quero ampliar isso, das pessoas virem, porque todo mundo fala comigo, impossível, aqui só vão embora, aqui só ficam os que vão morrer e os outros vão embora. Eu gosto de um desafio, eu gosto de um desafio, eu acho que isso aqui, eu poderia fazer isso aqui uma coisa completamente diferente do que é. Por outro lado, eu gosto muito da ideia de morar na França, e comecei a tá vindo para mim na internet lá, curso de francês, eu já tenho livros também, não sei o quê. A vontade está crescendo. Mas eu queria falar de uma coisa muito pessoal. Porque eu penso, olha só, eu penso em ir para a França daqui a uns 10 anos. Depois que eu fizer algumas coisas aqui. Isso é um pensamento lógico bobo. Aí, o que acontece comigo? Eu não consigo. Porque daqui a 10 anos, pode ser que as cachorrinhas já morreram. Então eu corto todo o meu desejo. Porque eu não quero pensar, quando eu vou imaginar, estou lá na França, não sei o quê, eu me imagino sozinha, sem elas. Elas é que me curaram da minha tristeza por causa da alegria delas. Então eu tive essa consciência hoje, que às vezes a gente boicota um desejo da gente por causa de uma coisa assim muito delicada, muito pessoal. Então eu conversei comigo, eu tive noção dessa questão e conversei comigo e falei, então vai ano que vem, vai quando elas estiverem vivas, pensa nelas vivas, abandona tudo isso aqui, eu não preciso desses desejos daqui, e vai embora. Por outro lado, eu posso ter os desejos daqui. Então o que eu quero falar é que a gente não sabe muito bem das coisas. Essas pessoas que ficam falando que a gente tem que ter os sonhos super definidos e pensar e agir, tá tudo misturado. Por exemplo, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, um rapaz foi lá, um arquiteto foi lá, que falava que era meu amigo, e fez um monte de porcaria lá. E eu falava sem parar. Tudo bem, porque eu preciso aprender, e que bom que esse apartamento é pequeno, então eu gasto pouco dinheiro. Quando eu tiver uma casa grande, eu já vou saber como fazer. Ou seja, eu nem sabia que eu estava pilotando uma casa grande. E a casa grande está aqui, 20 anos depois. Agora, se a pessoa quer todos os desejos ali depois de amanhã, fica complicado, né? Eu conheço pessoas que odeiam o Grabovoi, ou que brigam muito com o Grabovoi, porque queriam fazer uma viagem e não conseguiram. Então, é muito complexa essa coisa, a gente precisa muito conversar com a gente mesmo e ser sincero com a gente, e ver as coisas grandes, do ponto de vista maior do que aquela coisa ali de birrenta. Eu quero porque quero, então eu não tive, então tá tudo errado. Parar com essa coisa de birra, de infantilidade, e perceber que as coisas, o que é que a gente está recebendo, o que é que está acontecendo com a gente e a nossa evolução. É isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.